Olá, somos alunos de Engenharia Química na PUC Paraná, segundo período noturno, o professor Carlos. Meu nome é Davidson. Bárbara e Jair. A gente vai fazer uma videoaula sobre funções inorgânicas. Funções inorgânicas são grupos que são classificados dos compostos inorgânicos, isto é, aqueles que não contêm carbono. A química dos metais, as propriedades e as reações químicas são estudadas por meio da química inorgânica. As principais funções químicas são ácidos, bases, sais e óxidos. Agora vamos falar sobre os ácidos. Ácidos é toda substância em que solução aquosa sofre ionização e libera como cátion um H+. Mas como acontece na nomenclatura? Primeiramente, os ácidos são divididos em dois grandes grupos: os hidrácidos, que é sem a presença do oxigênio, e os oxiácidos, que é com a presença do oxigênio. Os hidrácidos, eles sofrem como nomenclatura a palavra ácido na frente, depois o nome do elemento, barra a terminação sufixo hídrico. Um exemplo é o ácido clorídrico, em que, como cátion, o H+ é liberado e se tem o cloro com a terminação hídrico. Outro exemplo é o ácido bromídrico. Bom, agora vamos falar sobre o segundo grupo dos ácidos, que são os oxiácidos, os que contêm oxigênio. Vou demonstrar essa reação como acontece por meio de uma ionização. Aqui, a nomenclatura desse ácido é feita por meio do ânion com seu sufixo, que é gerado e de o com o oso e o I. A gente vê isso com maior facilidade por meio do carbonato, que é gerado essa reação, onde você tem o A com o I, que é gerado o ácido carbono, NiCO. Outros exemplos são o ácido fosforoso e o ácido nitroso. Bom, agora a gente vai falar sobre as bases, certo? A definição de Arrhenius que a gente vai usar considera o meio aquoso. O que são bases? Que na presença de água vai se dissociar e liberar o OH-, que é a hidroxila. As bases geralmente são compostos iônicos que têm essa formulação, um metal ligado com OH, como por exemplo NaOH, hidróxido de sódio, e CaOH2, que é hidróxido de cálcio. Como que a gente dá nome para essas bases? A gente tem que saber de duas regrinhas básicas. Os metais, eles têm algumas cargas fixas e outras cargas variáveis. Carga fixa é o mais simples, vamos começar por eles. Por exemplo, a família 1A geralmente tem um NOx mais 1, então já é fixo. E a família 2A mais 2. Como que a gente vai dar nome neste caso? Vai pegar a fórmula, aqui tem o OH e o metal. Vai colocar hidróxido, que é o nome da hidroxila, D, potássio, que é a regrinha de variação dos nomes, né? Daí a gente vai conseguir memorizar melhor. Mas enfim, tem aqui essa outra regrinha quando você usa ICO, quando o NOx é máximo, e o OSO quando o NOx é mínimo. Mas como que a gente vai saber quando é máximo ou é mínimo? Aqui tem um exemplo, mas realmente precisamos memorizar. Por exemplo, o NOx do ferro, ele vai variar de mais 2 para mais 3. Então, nesse caso, o NOx máximo, onde a gente vai usar aí como nome, é um mais 3. Então, aqui está a fórmula. Pode colocar hidróxido de ferro 3, só o NOx no final, mas o nome mais utilizado é hidróxido férrico. A gente colocou essa terminação porque é o NOx máximo. Agora, o NOx mínimo, a gente vai usar o osso. Da mesma maneira, pode colocar hidróxido de ferro 2, que é o valor do NOx, mas é mais utilizado hidróxido ferroso. A gente colocou essa terminação porque é NOx mínimo. Pode ir quando você quiser. Outro exemplo é no cobre, que o NOx vai variar de mais 1 até mais 2. Então, de novo, a gente pega o NOx menor e coloca a terminação oso. Coloca hidróxido, que é o nome da hidroxila, cuproso, que é o NOx mínimo. A gente pega o NOx máximo, coloca a terminação hidróxido cúprico, que é o NOx máximo. Então, era isso sobre bases. Um ácido com uma base, onde o ácido libera o H+, e a base libera o H-. Esses dois eles se juntam, se neutralizando, formando moléculas de água. Bom, ele
basicamente assim, nós temos um ácido e uma base. Como a Jair explicou e o Davidson, o ácido acompanha o H+, e a base acompanha o H-. Então, durante essa reação, quebra aqui por aqui, libera o H+ e o OH-, onde os dois se juntam e formam moléculas de água. O B+ e o A+, eles também se juntam formando o nosso sal, onde o cátion vai antes do ânion. A Reynolds dizia que para ser um sal tem que ter pelo menos um cátion diferente de H+, e um ânion diferente de OH-. Bom, vamos para a nomenclatura. O sal tem uma relação com o ácido. Quando o ácido for luminoso e hídrico, o sal ele substitui essa parte final por ito, ato e eto. Bom, quando no sal tem oxigênio, tem que avaliar o NOx. Se o NOx for menor, do mesmo composto for um NOx menor, vai substituir dioso para ito. Se o NOx for maior, vai substituir para ato. Também podemos acrescentar o hipo e o per, respectivamente. Agora, quando não tem oxigênio, é mais fácil a nomenclatura, porque você pega o ânion, que veio de origem do ácido, e acrescenta o eto. Então vai ser basicamente ânion, com a terminação eto, de nome do cátion. Temos também sais que possuem moléculas de água no meio. Como que a nomenclatura fica? Fica o nome do sal, mais a quantidade de moléculas de água. Quando são ácidos, quando tem um H+ introduzido no sal, coloca a quantidade de hidrogênios que tem, mais o nome do sal. Sais básicos, quando tem um OH- introduzido no sal, a gente põe o nome do ânion, mais a quantidade de hidroxilas, mono, di, tri, mais o nome do cátion. Então são essas as nomenclaturas que existem. Bom, agora eu vou dar um exemplo de como faz a reação para formar o sal. Aqui nós temos o ácido sulfúrico e o hidróxido de sódio. Bom, quando eles vão se juntar, vai quebrar as duas moléculas. Vai liberar a molécula de H+ e o H-. As duas vão se juntar e vai formar a água, Então seria uma reação de neutralização. Aqui, o que acontece? Esse 2 aqui é do NOx menos 2 do sulfato e o Na é mais. Então, para eles se juntarem, nós temos que verificar a jogada do NOx. Então, vou ter o SO4 mais Na+, onde o menos 2 eu vou jogar aqui embaixo do Na. Esse vai ser o nosso sal. Então, vai ser Na, porque é o cátion primeiro, SO4. Agora, vamos verificar o balanceamento. Agora nós vamos verificar o balanceamento da equação para ver se está ok. Bom, aqui nós temos que ter duas moléculas de hidróxido de sódio para fechar aqui duas moléculas de H2O. Agora vamos verificar a nomenclatura do nosso sal como ficou. Bom, primeiro nós vamos observar o nosso ácido. É um ácido sulfúrico. Nós vamos terminar a terminação dele para sulfato. Então nós tiramos o ácido e ficamos com sulfato de e o nosso metal que nós temos aqui é um sódio. Então vai ser sulfato de sódio. Esse será o nosso sal. Bom, agora vamos apresentar os óxidos. Os óxidos, eles são elementos binários, onde o elemento mais eletronegativo é o oxigênio, ou seja, não vai existir uma ligação do oxigênio com o flúor. Vamos observando na tabela, é mais fácil identificar os tipos de óxidos. Quanto mais para o lado do A, vai ser os óxidos metálicos. E quanto mais para a família 18, vai ser os ametálicos. Bom, os metálicos, eles vão ter um NOx menor ou igual a 3. Disso não passa. Daí a nomenclatura do óxido é mais tranquilo que os metais. É o óxido de nome do metal. Aqui, por exemplo, um óxido de sódio.
esse 2 vem para cá, vai nos gerar Na2O, óxido de sódio. Eles têm uma característica bem legal, que é quando eles se misturam com a água, eles geram as bases. Então, por exemplo, nós temos o óxido de cálcio, reagindo com a água, vai nos liberar o hidróxido de cálcio. Bom, os ametais ou moleculares. Eles recebem esse nome moleculares devido à sua forma, porque eles formam reações moleculares. Vou dar um exemplo, mas antes, aqui o NOx dele sempre vai ser maior ou igual a 4. A nomenclatura é um pouco mais complicada. Você tem que colocar a quantidade de óxidos, mono de trióxido, T, mono de tri, mono de elemento. O mono, ele é opcional, você não precisa colocar. Um exemplo aqui, ó. O é dióxido, porque tem 2 óxidos, de carbono. A fórmula molecular dele se dá por dupla O dos 2 lados. Bom, assim como os metálicos, os ametálicos, os óxidos ametálicos, eles, quando se misturam com a água, eles geram os ácidos. Aqui é um exemplo, SO3 mais a água vai nos gerar o ácido sulfúrico. Assim como você coloca água e transforma em ácido, você pode tirar essa água e retornar para um óxido. Aí ele acaba recebendo o nome também de anidrido ácido.